Paz do Senhor a todos, boa noite. Mais um culto, mais uma live do nosso lar para o seu lar. Mais um culto de adoração ao nosso Deus. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos livrado. Então nós vamos oferecer um culto de adoração ao nome dele. Um culto de louvor ao nosso Deus. Porque só Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, amém? Então louve ao Senhor, coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Amém. Peça para que o Senhor venha falar no seu coração nessa noite. Amém. Peça para que o Senhor venha invadir a sua casa através do seu Espírito. Amém? Vamos estar orando então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, com o único propósito de adorar o Senhor, de entrar na presença santa do Senhor e louvar a Ti, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que o sangue precioso do Senhor Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado, Senhor. Entramos na Tua presença agora, meu Deus, para oferecer o louvor a Ti, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que chegue diante do Teu trono de graça, Senhor, com um cheiro suave e agradável, Senhor. Ouve, Senhor, os nossos louvores, Senhor. Ouve a nossa oração. Ouve, Senhor, o clamor desse lugar, Senhor. Que os Teus ouvidos estejam inclinados, Senhor, para ouvir, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração e a nossa oração, meu Pai. Não só aqui na nossa casa, mas em todas as casas que estão assistindo agora, que hão de assistir, meu Pai. Que a presença do Senhor invada os lares, Senhor. Que a presença do Senhor invada essas casas agora, meu Deus. Seja repreendido todo o mal. Meu Deus, tudo aquilo que é contrário, Senhor, ao Espírito do Senhor, venha cair em terra agora, Senhor. E que a Tua presença seja notória aí na casa do meu amado. Vamos louvar ao Senhor em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Entronize Deus aí na sua casa através dos louvores. Deus é entronizado em meio aos louvores. Amém?
louvando ao Senhor. Amém? Glória a Deus, amém. Amém, Maria? Oh, meu Deus. Todavía me alegraré.
lado, né? O controle ainda não está, sempre estará na mão do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Mãe, um negócio que você falou pra eu comer, eu quero comer agora. Depois, Larinha. Daqui a pouquinho, tá? Abra sua Bíblia no Salmo 23. No final nós vamos orar, né? Temos uma lista aqui de pedidos, oramos todos os domingos, todos os dias, por essa lista, né? Muitos pedidos de oração. Salmo 23. Se aí em casa, se tiver Bíblia, abra sua Bíblia aí. No Salmo 23. Amém? Salmo 23, ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a Tua palavra, pedimos que o Senhor lance luz sobre ela, derrama sobre ela graça e misericórdia, Senhor, para falar aos nossos corações essa noite, Senhor. Fala conosco aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. E em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23 é muito conhecido nosso. Já ouvimos várias mensagens, já lemos esse salmo várias vezes. Então, o meu pedido é que o Espírito Santo renove essa palavra no seu coração, no meu coração. E o Senhor é o meu pastor, né? O que é que nós vemos aqui nesse salmo, né? Como nós, outro dia, trouxemos uma mensagem no Salmo 91, dizendo que no Salmo 91, Deus ali é como uma águia, né? Que protege os seus filhotes, né? Como uma galinha, né? Que protege os seus pintinhos. Então, no Salmo 91, Deus ele é essa águia, né? É o protetor que coloca debaixo das suas asas e cobre com as suas penas os seus pintinhos, os seus filhos, né? Os seus filhotes. No Salmo 23, Deus aqui ele se revela como o pastor das ovelhas, né? Jesus aqui se revela como o pastor das ovelhas. E, consequentemente, nós somos as ovelhas, né? Por isso que o salmista Davi diz aí, o Senhor é o meu pastor. E quais são as características de uma ovelha, né? Nós não gostamos muito de ser ovelhas. Né? A ovelha não gosta de ser ovelha. Então, quais as características da ovelha, né? Elas andam juntas, comem juntas, se protegem juntas. Só que ela tem pouquíssima ou nenhuma habilidade de defesa, né? A ovelha ela não tem chifres, ela não tem garras, né? Nem tem dentes afiados, né? E então assim elas são presas fáceis aos predadores. Elas são dóceis, mas porém fica agressiva quando ameaçadas, principalmente após o parto. Elas fazem barulhos quando estão estressadas e se assustam facilmente. São distraídas e perdem-se facilmente no caminho se não estiverem sem o seu pastor. Então, será que a gente tem alguma
alguma característica dessa que está em nós, né? Nós como ovelhas, né? Eu quero ver com os irmãos algumas razões, né? Porque Jesus deve ser o seu pastor, porque Deus deve ser o seu pastor. E ter Deus e ter Jesus como pastor da sua vida significa a primeira coisa que nós vemos aqui é que no versículo 2 aí, né? Deitar-me faz em verdes pasto. Ter Deus, ter Jesus como o meu pastor é ter a certeza de provisão, que ele diz aí, ó, deitar-me faz em verdes pasto, né? É ter a certeza de ter provisão, de ter alimento, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, tendo Jesus como pastor da nossa vida, principalmente nesse momento difícil que nós estamos passando, principalmente nessa pandemia, como eu falei, né, numa outra mensagem, no Salmo 91, para nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, as asas de proteção do Senhor. Hoje eu desafio você a ter Jesus como pastor, ter Deus como pastor da sua vida. Porque se você tiver Deus como pastor, se você tiver Jesus como pastor da sua vida, não vai faltar para você provisão, meu querido. Olha o que Davi, né? Deus através de Davi está dizendo aqui, deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então não vai faltar alimento, nem vai faltar água, quer seja fisicamente, né? Quer seja o alimento, né? O pão nosso de cada dia, quer seja a bebida, né? A provisão, o alimento que é necessário para a minha e para a sua sobrevivência. Se nós não comermos e se nós não bebermos, nós morreremos. Mas se Deus for o pastor da sua vida, Ele está dizendo aqui na palavra dele, né? Nada me faltará. Deitar-me-eis, você vai me levar, né, para verdes pastos, né? Deus vai me dar provisão, não é? Mesmo quando a situação estiver difícil, mesmo quando tiver, como nós estamos vivendo agora, né, desemprego, muitos problemas, se Deus é o teu pastor, se Jesus é o teu pastor, meu querido, não vai faltar provisão, não vai faltar o pão de cada dia na sua mesa, o necessário para a sua sobrevivência, comida e bebida, mas também não vai faltar alimento espiritual, né? Deus vai ter sempre uma palavra para você, Deus vai ter sempre a água, né? Para lavar e purificar os nossos pecados, né? Que é o símbolo da palavra de Deus. Você tem, né, Jesus como o teu pastor, o Senhor é o teu pastor. Então, se o Senhor não for ainda teu pastor, mesmo nesse momento difícil, o Senhor tem provido, né, o alimento físico e o espiritual para mim e para você. E Ele também tem para você. A segunda coisa, né, ter Jesus como pastor, né, ter o Senhor como pastor da sua vida, é ter um líder, é ter um amigo que me ama e me orienta pelo caminho, né, no caminho, na estrada da vida. Versículo 3 aí, ele diz aí, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Ele vai me guiar, né? Ele vai me guiar na caminhada, né? Você viu que uma das características da ovelha é ela se perder no caminho, se ela não tiver o pastor. A ovelha que não tem pastor, ela desgarra, né? Como Isaías fala lá, né? Como ovelhas desgarradas. Então, se você tem Jesus, se você tem o Senhor como pastor, então você tem um amigo para te orientar, né? Nesse momento tão difícil, a gente não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas se o Senhor é o meu pastor, Ele vai me guiar pelos caminhos da verdade, o caminho da justiça, o caminho certo. É isso que Ele faz quando Ele é o nosso pastor. Amém, queridos? Então você vai ter um líder, você vai ter um guia, né? Você vai ter um amigo que te ama. E ele vai te orientar pelo caminho certo, pelo caminho
da verdade, não pelo caminho errado, né? Ele vai te guiar, né? Mansamente às águas tranquilas, não vai te levar para as tempestades. O Senhor é o seu pastor, meu querido. Se o Senhor for o seu pastor, Ele vai te guiar pelo caminho certo, você não vai se desviar. E se você tem se desviado, receba Jesus como pastor da sua vida. Volta para o caminho, né? Ele vai te levar no caminho certo. Esse caminho certo é o caminho da glória, é o caminho da vida eterna. Ter Jesus como pastor significa ter refrigério para a alma, né? Como ele fala no versículo 3 mesmo, refrigera a minha alma. No momento de turbilhão, no momento de desesperança, de confusão e descontrole, nós temos esperança. O Senhor enche o nosso coração, Ele vem e derrama sobre nós um alívio, um bálsamo, e a gente consegue caminhar aliviado, né? Na esperança de um futuro melhor. Então, se Ele é o nosso pastor, para Jesus ser o nosso pastor, nós temos que entregar totalmente a nossa vida na mão dele. Para que ele é que nos conduz, né, a pasto verdejante, é ele que nos guia a águas tranquilas, é ele que refrigera, né, dá o refrigério da nossa alma, é ele que nos guia pela vereda da justiça. Mas Jesus já é o pastor da sua vida. Você pode dizer, como o salmista Davi aqui, logo no início aqui, o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o seu pastor, por que você não tem ouvido Ele? Se o Senhor é o teu pastor, por que você tem andado por outros caminhos que não é o caminho do Senhor? Se o Senhor é o teu pastor, onde você tem se alimentado? Tem se alimentado da palavra de Deus? Tem se alimentado da oração? Tem se alimentado daquilo que aquilo que Deus manda, ou tem se alimentado em outras coisas? Muita gente, por não ter culto presencial, hoje estão como ovelhas desgarradas, andando pelos seus próprios caminhos, né? Tomando todas, nas baladas, crentes, irmãos. E depois diz que o Senhor é o seu pastor, mas não é o pastor seu. Você está andando por caminhos errados, tem se alimentado em outras pastagens, tem bebido não da água tranquila, da água ardente, da cerveja ardente. Será que o Senhor é o teu pastor? Por que você não entrega, você não quer Jesus como pastor da sua vida? Porque ter alguém, né, como pastor é totalmente dependência dele. A ovelha sozinha, ela morre. A ovelha, o animal, ela não bebe água em águas correntes, só em águas tranquilas, paradas. E o pastor tem que levar ela para beber água. O pastor tem que levar ela para comer. O pastor tem que guiar ela, né, pelo caminho, senão ela se perde, o lobo vai pegar. Como muitos crentes estão por aí, né? Andando por caminhos tortuosos, se alimentando com porcaria que não é a palavra de Deus, nem está de acordo com a palavra de Deus. Mesmo em meio a essa pandemia, muitos estão aí, ó. Muitos crentes nem assistem a live da sua igreja, não assiste culto, não assiste nada, nem lê a Bíblia. Será que o Senhor é o teu pastor? Ter Jesus como pastor da sua vida significa ter o refrigério da alma, ter esperança, ter alívio, ter proteção contra o mal. Olha o verso 4 aí. O que o salmista diz aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, se você tem Jesus, né, como o pastor da sua vida, você terá proteção contra o mal, querido. Terá proteção. Ele estará com você. A sua vara e o seu cajado lhe protege. A vara, sabe para que significa vara na Bíblia? Né? Porque o pastor tem um cajado e tem uma vara. A vara é para quando a ovelha está saindo do caminho. já tomou
uma varetinha na perna. Então ele dá aquelas varetinhas na perna da ovelha para ela voltar para o caminho. E o cajado é para puxar ela para bem perto, né? Para ela não se desgarrar, para ela não fugir. Quando ela está fugindo, ele puxa, vem para perto. E é isso que Jesus faz, é isso que Deus faz quando Ele é o nosso pastor. Na hora que a gente começa a querer se desviar, na hora que a gente começa a fazer coisa errada, ir para o caminho mal, tomamos uma varetinha. Quando nós continuamos ainda, Ele puxa pelo pescoço, né? E vai nos livrar do mal, né? Quando nós temos Jesus como o nosso pastor. Então Ele vai te proteger, né? Você vai ter uma proteção. E tem uma garantia, uma promessa que ele diz aqui, que ele diz que ele estará comigo, né? Porque ele estará comigo. Então, ter Jesus como pastor, ele estará com você em todo o tempo, irmãos. Não importa onde você esteja, onde você estiver no vale, ele estará com você. Ele vai te livrar do mal. Ter Jesus como pastor é ter vitória contra os inimigos, né? Está aí no versículo 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então vamos ter vitória contra o inimigo. Vamos ter vitória contra aqueles que estão tentando derrubar a gente. Contra aquelas coisas. E principalmente contra o maior inimigo, que é o diabo, né? Se nós tivermos Jesus como pastor. O Senhor é o teu pastor. Se Ele for o teu pastor, então você vai ter vitória contra o inimigo. Aquele inimigo que está tentando te derrotar, né? Às vezes é o diabo, às vezes é o mundo, às vezes é você mesmo, né? É a carne, é o mundo e o diabo. São 3 inimigos. E nós vamos vencer. E contra o inimigo maior, né? Porque como nós louvamos agora há pouco, né? O controle está na mão de Deus, né? E a vitória é certa, mesmo que a gente não esteja vendo, né? Mas se Ele é o nosso pastor, então o pastor ele é aquele que protege, né, as suas ovelhas. Então se Ele é o teu pastor, então Ele também vai te livrar do inimigo, também vai te livrar do mal. Basta você se entregar totalmente para Ele. É isso que Davi era um pastor de ovelhas. E ele sabia, né? E ele vê Deus aqui, ele vê Jesus como o pastor da vida dele. E se nós tivermos Ele como pastor da nossa vida, se Ele pastorear a nossa vida por inteiro, Ele vai nos livrar do mal e vai nos proteger e dar vitória contra o inimigo. Amém? Amém. O Senhor é o teu pastor, então também não vai faltar unção, como Ele diz aí no versículo 5, né? Unges a minha cabeça com óleo, né? Não vai faltar unção, né? Não vai faltar o encher do Espírito Santo na sua vida, meu querido. Quando um pastor passava óleo, azeite na cabeça das ovelhas e nos ouvidos, era para que as moscas não penetrassem, para que as moscas não perturbassem. Não sei se você já viu algum animal, quando a mosca está em cima ferindo ele fica desorientado, fica batendo, né? Então o pastor vinha e passava óleo, né? É o óleo da unção, é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que vai nos guiar e vai nos orientar. Então, se Jesus é o nosso pastor, não vai faltar unção, não vai faltar o Espírito Santo na minha e na sua vida. Você será cheio do Espírito do Senhor. E não tem nada que vai entrar nos seus ouvidos, né? Quando vir, vai sair, porque você está cheio do Espírito do Senhor. Se você tem o Senhor como pastor da sua vida. É isso que ele diz aí, né? Ter Jesus como pastor também fala aí no versículo 6, né? Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ter Jesus como pastor, olha que promessa tremenda, né? A bondade e a misericórdia do Senhor vai te seguir por onde você andar. Olha que promessa, irmãos. É como se fosse 2 anjos, né? A bondade do lado, a misericórdia do Senhor te seguindo por todos os dias da sua vida. O texto aqui fala que eles te seguirão, né?
a bondade do Senhor e a misericórdia dele vai estar com você. Né? Que promessa se você tiver o Senhor como pastor da sua vida. Ele diz também aqui, ter Jesus como pastor da nossa vida, né? Ele diz aí também no versículo 6, né? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Há uma promessa de longevidade também. Há uma promessa de uma vida longa. Né? Fartos de dias. É uma promessa que o Senhor nos dá, se Ele for o pastor da minha e da sua vida. Então, a outra promessa do Senhor. Né? Só que tem um porém, né? Só que tem um porém. Essas ovelhas, elas reconhecem de longe a voz do seu pastor. Então, ter o Senhor como pastor é reconhecer a voz do seu pastor. Você tem reconhecido a voz de Jesus? Você tem reconhecido a voz de Deus? Você tem dado ouvido à voz do Senhor ou tem ouvido todo tipo de pessoas, né? Todos os tipos de conselhos, de falsos amigos e amigas, mas você não tem ouvido a voz de Deus? Né? Você não tem ouvido a voz do Senhor, que tem falado para você. Então, se você tem Jesus como pastor da sua vida, então você tem que dar ouvido à voz do Senhor. Tem um vídeo pequenininho que eu acho que os irmãos aí já viram, né? Se não viram, tem lá no YouTube, né? Onde várias pessoas tem um curral onde as ovelhas estão pastando e várias pessoas, né? Tem 3 ou 4 tentativas de pessoas chamando aquelas ovelhas de longe, né? E elas ficam assim, chamando as ovelhas, né? Gritando pelas ovelhas, e as ovelhas não ouvem. Não sei se os irmãos já viram esse vídeo, né? Que eles ficam chamando as ovelhas, e elas não atendem. Uma pessoa vem e chama, né? Fala, chamando elas lá, outra fala também chamando, né? E de repente vem o pastor, depois da 4ª tentativa, e o pastor fala dá só um comando ali, uma voz, aí ela já levanta as orelhas, e ele fala de novo, elas olham para eles, e depois elas vêm todas atrás deles. Pode passar que estão te vendo, Lucas, não precisa se esconder, aqui vê tudo. Essa ovelha não está ouvindo a voz do pastor, né? Mas vai ouvir daqui a pouco. Então, queridos, como aquelas ovelhas ali, ela ouve a voz do pastor dela, você também precisa ouvir a voz do seu pastor. Né? Por isso que eu falei no início, né? Nós não gostamos de ser ovelha, né? Porque muitas vezes o pastor humano, que é falho, né? O pastor Ivo e outros pastores, muitas vezes a ovelha, né? Não ouve a voz dele. E se não ouve a voz dos seus pastores humanos, como vai ouvir a voz do Senhor Jesus? Como vai ouvir a voz de Deus? Né? A Bíblia fala, se você diz que ama a Deus que você não vê e não ama seu irmão que você vê, diz que a Bíblia lá em 1 João fala que você é mentiroso. Então, se eu não obedeço, né, a voz do pastor que Deus colocou lá na sua igreja, né, como que eu vou ouvir a voz do bom pastor que é Jesus? Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Mas a Bíblia fala que eles, lá em João 10, 27 e 28, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguirão, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha vida. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, você que diz que o Senhor é o seu pastor, você precisa ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus. Então, lá nessa história é bem interessante, né? Que quando o pastor fala, elas já ouvem, já saem correndo. E você tem reconhecido a voz do seu pastor, tem reconhecido a voz de Jesus, né? Não do pastor terreno, mas do pastor espiritual, do pastor chamado Jesus. Ele fala que ele é um bom pastor. Né? Você tem ouvido a voz de Deus, né? Você tem dado ouvido à voz de Deus. Né? Nesse momento difícil é para se apegar ainda mais com Deus. E você tem estado distante dele, né?
tem longe, bem longe do Senhor. O cajado não tem nem conseguido pegar, porque você já fugiu. Mas cuidado, meu amigo. Dê ouvido à voz do Senhor hoje. Longe do pastor, longe de Deus, longe de Jesus. Você é uma presa fácil para o lobo, querido. Volte para os caminhos do Senhor. Dê ouvido ao Senhor hoje. E se você que já tem, né, o Senhor como pastor, ou você que já teve, volta para os caminhos do Senhor novamente. Volta para o curral. Volta para a presença do Senhor novamente. O Senhor quer te alimentar, né? Ele tem pastos verdejantes para você. Ele tem águas tranquilas. A pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, começa a comer porcaria, só vive na tribulação. Ele tem alívio para você na presença dele. Volta para os caminhos do Senhor hoje. Dá ouvido à voz do pastor. Dá ouvido à voz do pastor Jesus. Dá ouvido à voz do Espírito Santo que fala para você hoje. Amém. Vem e volta, né? Agora cabe a você, querido, ser ovelha, né? Que quando ouve a voz do seu pastor, segue. Né? E ele diz para você, siga-me nessa noite. Volta para o Senhor. Você quer seguir o pastor Jesus? Diga hoje, venha ser o meu pastor Jesus. Entra na minha vida. Né? Eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Vem pastorear. Diga ao Senhor, olha, o Senhor é o meu pastor, vem pastorear a minha vida, vem pastorear todas as áreas da minha vida, vem pastorear as áreas financeiras. A partir de hoje eu serei fiel nos dízimos e oferta. Às vezes a gente dá uma área para Jesus pastorear, mas não dá outra. Eu vou ser fiel em todas as áreas da minha vida, eu vou ser fiel no meu casamento, pastoreia o meu casamento. Fala isso para Deus nessa noite, ouve a voz do pastor Jesus, ouve a voz do Espírito Santo, vem pastorear a minha casa está uma bagunça, vem pastorear a vida do meu marido, da minha esposa, vem pastorear a vida dos meus filhos, Senhor, seja o pastor da minha casa, primeiramente seja o pastor da minha vida, pede para Jesus primeiro pastorear a sua vida, te alimentando diariamente da palavra de Deus, da oração, buscando o Senhor, volta para o primeiro amor. Amém. E você que ainda não tem o Senhor como pastor da sua vida, entregue a sua vida hoje. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz. Como Jesus fala aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas há uma promessa para você, se você ouvir a voz do Senhor. Eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Se você quiser ter o Senhor como pastor da sua vida, você vai ter a vida eterna, querido. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Se Deus falou com você, meu querido, nessa noite, entrega, peça, fala assim, Senhor, o Senhor é o meu pastor. Fala aí, fala para Deus, não para mim. Fala para Deus aí, Senhor, me perdoa, eu não tenho deixado o Senhor pastorear a minha vida, quem tem pastoreado a minha vida sou eu mesmo, eu tenho andado por caminhos tortuosos, tenho feito a minha vontade, porque é o pastor que guia as ovelhas, é o pastor que leva ela para comer, é o pastor que leva ela para beber, é o pastor que leva ela no caminho certo, é o pastor que protege ela do lobo mau e dos animais ferozes, como Davi lá, matou um leão e o urso. Então é o pastor que vai levar ela para longevidade, para que cuidar dela, e vai dar a vida eterna, que é Jesus que vai dar essa vida eterna. Mas você precisa dizer como Davi, o Senhor é o meu pastor. Fale isso, querido, olha, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Se o Senhor Jesus for o teu pastor, eu não tenho dúvida que nada te faltará, meu querido. Amém. Nada. Primeira coisa que você vai ter a vida eterna. É a maior bênção que um ser humano pode ter. Você terá a vida eterna. Você vai passar a eternidade com o Senhor. Como diz Colossenses. Você vai ser transportado das trevas para a luz. Estaremos eternamente morando com o Senhor. Essa é a bênção. Mas também tem as bênçãos nesse momento.
não vai nada, de nada você terá falta, porque Jesus vai suprir todas as suas necessidades. Ter Jesus na nossa vida é suficiente, querido. Ele supre tudo, nada te faltará. Mas você tem que dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Amém, queridos? Se Deus falou com você, comente aí, coloque aí, hashtag falou comigo, né? Comente lá que depois eu respondo também. Você vai curtir lá, dar o like no nosso vídeo. Se puder compartilhar, compartilhe para que a palavra de Deus chegue mais longe possível. Mas coloque lá, hashtag falou comigo. Amém, querido? Deus abençoe. Deixa Jesus pastorear a sua vida. Amém? Nós vamos estar orando agora. Temos aqui alguns pedidos. Continuamos aqui orando pelo irmão Raul, né, que tem um tumor no cérebro, para que o Senhor esteja curando, né, os medicamentos que não conseguirem fazer o efeito que é o poder sobrenatural do Senhor. Né? Vamos unir a nossa fé e vamos orar por ele, né? Pela irmã Rosa, esposa do pastor Júlio, né, também em tratamento contra o câncer. Pela Eliane, esposa do pastor Valtenci, pelo tratamento também contra o câncer. Pela Simone, irmão de um amigo meu, do Jefferson, pelo tratamento contra o câncer. Pelo Carlos, tio da Bruna, minha nora, né, pelo tratamento contra o câncer. Pela família, né, e a Geneiria, uma jovem que nós temos orado, né, já perdeu seus pais e tem familiares ainda, ela também e os familiares ainda estão em estado grave, né, do coronavírus. Pelo pastor Itamir Neves, né, que ainda também está internado no UTI do coronavírus, né, que Deus venha fortalecê-lo, ele a cada dia, e que ele venha sair da UTI e receber alta. Pela família, né, do pastor Irailson, né, que a gente orou, que teve com coronavírus, hoje ele está bom, mas a esposa dele está internada, o cunhado e a sogra. Então vamos orar pela esposa, o cunhado e a sogra também do pastor Irailson. Oremos também pelo Cleiton e Tamires, são os pais daquela bebezinha que a gente estava orando, né? Fez uma cirurgia cardíaca no coração, ela recebeu alta e voltou ontem à noite para o hospital, teve uma parada cardíaca e também estava muito mal e veio a falecer, né? Está nos braços do pai. Vamos orar pela família, né? Pelo pai e pela mãe, né? Cleito e Tamires. Pelo Marcelo Arruda, que é um jovem também que está com coronavírus. Pela mãe da Cíntia, né? Ela perdeu o pai. A mãe, graças a Deus, já está no quarto. Eu creio que já deve estar recebendo alta, né? Pela Tatiane também, uma jovem, né? Que a última informação que eu tive é que ainda estava na UTI com coronavírus. Vamos orar para que ela saia, né, dessa situação. Pela Ana Paula, né, pela sua bebê, a gente tem orado pela Ana Paula, uma jovem de 27 anos, e tivemos uma boa notícia que ela fez uma cesárea, mesmo entubada, né, e ficou entubada ela e a bebezinha, e o bebê, né, e essa semana eles já tiraram o entubamento, já estão bem melhor, né? Eu não tive notícias hoje deles, mas já estava sem tubo, estava reagindo muito bem. Então, graças a Deus, creio que ela deve daqui a um pouco receber alta. Amém. Pela Amanda e família, né? A filha dela teve coronavírus, mas está bem. Agora, acho que a mãe dela que está e o marido, né? Vamos estar orando, né? João Batista, a gente estava orando por ele lá em Guaianazes, ele é da Igreja Batista de Guaianazes. Agora à tarde ele recebeu alta. Amém. Continuamos orando por ele para Deus fortalecê-lo nessa recuperação. Também estávamos orando pelo pastor José Lopes, que é Iosef, foi missionário, né, no Egito, e ele já recebeu alta e está bem, está em casa, né? Pela Jovelina, que tem um problema no estômago. Pelo Cristóvão também, que é pai da Dani, esposa do meu sobrinho, filho da Rosilda. Ele está com coronavírus, né, está se tratando em casa, mas está com fastio, está muito fraco, então para que o Senhor fortaleça ele, e pela sua esposa também, que está bem melhor. Pelo pastor Antônio Castro, né, pela sua esposa e seu filho, que estão se recuperando do coronavírus, né, para que Deus fortaleça eles e dê a vitória em nome do Senhor Jesus.
nós vamos orar. Também chegou um pedido agora há pouco, né, que a irmã Rosilda mandou, pelo genro da Ruth, é uma irmã lá de Guaianazes. Ela não mandou o nome dele, mas ele foi entubado, né, hoje, eu acho. Então vamos estar orando por ele também, né? Vamos estar coloca seu pedido também diante do Senhor aí. Vamos estar clamando ao nosso Deus por cada um desses irmãos aqui e cada um desses que estão em casa também. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te apresentamos essa lista aqui, Senhor, de pedidos de oração. Pedimos, meu Pai, por cada um deles, colocando eles nas tuas mãos, Senhor. Coloca o Raul diante do teu altar agora, meu Deus. Vai dando a vitória, Senhor, em nome de Jesus, sobre ele, meu Pai, repreendendo, Senhor, aquele tumor, que ele venha, meu Deus, ser curado para a honra e glória do teu nome, bem como a Rose também, seja curada, Senhor, desse câncer. A Eliane também, Senhor, seja curada desse câncer. A Simone, seja curada desse câncer. O Carlos, Senhor, seja curado do câncer. O Thales também, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita também esse jovem, meu Pai, que está acometido desse terrível câncer, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, também seja com a Geneiri e sua família, meu Pai. Vai dar vitória para essa família, meu Deus, tantas perdas, Senhor. Meu Deus, também vai fortalecendo o pastor Itamir Neves. Meu Pai, em nome de Jesus, que ele seja visitada pelo Senhor agora, visitado, Senhor, pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, toma ele nas tuas mãos, toma a família dele. Seja, meu Pai, com a família do pastor Irailson, com sua esposa, com sua sogra, com seu cunhado, meu Deus. Em nome de Jesus, dá vitória para essa família, meu Deus. Seja repreendido o mal, seja repreendido, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Toma o Marcelo Arruda, Senhor, seja visitado pelo Senhor. A mãe da Cíntia, meu Pai, vai fortalecendo ela, meu Deus. Eu creio que ela, em nome de Jesus, vai receber alta. A Tatiane também, visita ela ali, Senhor, na UTI, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, também toma nas tuas mãos, Senhor, a Ana Paula, Senhor, aquela jovem, o seu bebezinho ali, meu Pai. Obrigado pelo milagre, Senhor, que o Senhor está fazendo ali naquela vida. E nós cremos, meu Pai, que elas vão sair dessa em nome de Jesus. Toma a Amanda, seus filhos, seu marido, a sua mãe, Senhor, que estão com coronavírus. Seja repreendido o mal. Obrigado pela vida do João Batista, que recebeu alta. Vai fortalecendo ele, Senhor, dando a vitória em nome de Jesus nessa recuperação. Pai, também toma o José Lopes, o missionário, Senhor. Obrigado pela vida dele, pela alta que ele já recebeu, meu Pai. Em nome de Jesus, toma também a Jovelina, Senhor. Toca no estômago dela. Que seja repreendido todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Todo o mal, em nome de Jesus, vai embora. Toma o Cristóvão, Senhor, e a sua esposa, vai fortalecendo ele ali, vai devolvendo o apetite dele, meu Pai. Vai dando a vitória, Senhor, nessa restauração da sua saúde contra o coronavírus, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus também do pastor Antônio, sua esposa, seus filhos, Senhor. Meu Deus, dá vitória para ele, vai fortalecendo ele, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor está com eles ali. Meu Pai, a tua palavra diz que a tua bondade e a tua misericórdia seguirão, como tem seguido a nós, meu Pai. Que eles estejam, a tua bondade e misericórdia seja com cada um desses aqui, Pai. Com a família ali, Senhor, da Isabelle, meu Pai, com a Tamires, com o Cleito, seu Pai, meu Deus. Só o Senhor para consolar, meu Deus. Só o Senhor para consolar. Nós não temos palavras, Senhor. Só o Senhor para consolar todas as famílias que têm perdido os entes queridos, Senhor. Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Nós estamos sendo destruídos, meu Pai, mas nós cremos, meu Pai, que o Senhor tem, a tua bondade, a tua misericórdia tem estado do nosso lado, tem nos guiado, tem nos guardado, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu e nossos familiares, e cada um de nós, e cada um dessa lista aqui, Senhor, habitam no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Todo-Poderoso descansa. Meu Pai, nós declaramos com a nossa boca, Senhor, nós, nossos familiares e cada um desses aqui, que o Senhor Jesus é o nosso pastor, que o Senhor Jesus é a nossa torre forte, é a nossa rocha em quem nós confiamos, meu Pai. E o Senhor declara, Senhor, na tua palavra, que o Senhor repreenderia, e o Senhor repreende, Senhor, nas nossas vidas e na vida dessas pessoas aqui, Senhor,
O laço do passarinheiro, em nome de Jesus, seja quebrado agora, seja desfeito todo o laço do inimigo, todo o laço do diabo, Senhor, todo espírito maligno, todo espírito da morte, toda peste perniciosa, toda peste maligna do coronavírus, seja amarrado, repreendido em nome do Senhor Jesus, sobre nós, nossos familiares, e cada um desses aqui, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda, meu Pai, coloca-nos debaixo das tuas asas, cobre-nos com as tuas penas, meu Pai. 1000 cairão do nosso lado, 10.000 da nossa direita, e nós não seremos atingidos, Senhor, porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Todo-Poderoso nós descansamos, Senhor. Praga alguma, Senhor, chegue à nossa tenda, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Meu amigo, receba Jesus como pastor da sua vida, querido. Entregue a sua vida para Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Deixa Jesus pastorear a sua vida. E com certeza, nada te faltará. Ouça a voz do Senhor. Não resista mais à voz do Senhor. Entregue a sua vida para Ele. Amém? Deus abençoe. Uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.